Alunos, olhem só. Então, aqui, olha uma informação que eu encontrei pesquisando. Uma onça pintada pode pesar entre 55 kg a 135 kg, que a gente estava vendo lá naquelas fichas técnicas. Esse fator vai depender do habitat do animal. No Brasil, ó, as onças pintadas do Pantanal, que são as onças que a gente está estudando, são maiores e mais pesadas que as da Amazônia, por exemplo. Então, tá explicado. Então, vamos escrever assim, ó, 150 quilos aproximadamente, né? Não é 150 quilos exatos, é mais ou menos. E aqui também está falando sobre a altura e sobre o comprimento. A altura. A onça pintada apresenta uma altura variável entre 68 centímetros e 76 centímetros. Fora a cauda, essa pode medir entre 45 centímetros e 65 centímetros. Isso é matemática. Isso é matemática. Lá tá falando em comprimento e altura, que faz parte lá de medidas, né? Lembra? E olha só o comprimento dela. Os machos das onças pintadas são maiores que as fêmeas. Eles possuem um comprimento entre... O que significa isso daqui? Isso daqui significa 1,40 m. E esse aqui significa 1,80 m. Enquanto as fêmeas é de 1,20 m a 1,70 m. Aqui, então, a gente vai fazer uma entre o macho e a fêmea. Aí a professora escreveu assim, 1,50 m aproximadamente, porque, né, cada animal é um tamanho, é um peso. É igual os seres humanos. Todos os seres humanos têm a mesma altura? Têm o mesmo peso? Não, são... se a gente for ver, aí a gente fala aproximadamente também. Se for falar assim, o ser humano, ele tem mais ou menos 1,60 m, 70 centímetros aproximadamente. Por quê? Tem gente que tem menos que 1,70 m e tem gente que tem mais que 1,70 m. A maioria das pessoas tem mais ou menos 1,60 m, nem 70 não é. Então, é aproximadamente. A professora quis marcar assim para você fazer a leitura, que ao invés de marcar assim, poderia estar marcando assim, 1,50 m. Essa vírgula aqui significa que para cada vírgula é metro e para cada vírgula é centímetros. Mas aí a professora quis marcar assim para ficar mais fácil para vocês, tá? E é aproximadamente também. Porque, olha lá, se uma fêmea é entre 1,40 m e 1,80 m e o macho 1,20 m e 1,70 m, a média mais ou menos entre esses dois aí seria de o quê? 1,5 m, certo? Onde vive? Onde vive tem aqui nesse texto, olha só. Áreas de florestas densas e ainda intactas. E aí, o que significa densas e intactas? Aí a gente já pode pesquisar num dicionário. Olha só, então eu digitei aqui na pesquisa, dicionário online, apareceu. Eu escrevi na pesquisa densa, que é a nossa palavrinha. Vamos ver o que significa densa. Densas vem do verbo densar, tornar denso. É uma massa superior de comparação ao volume. Superfície densa, cuja espessura é larga. Mesa densa, mesa larga. Então quer dizer que é uma floresta larga, bem assim ampla, né?
E intacta, vamos ver o que é intacta? Vamos escrever aqui intacta. Intacta é o feminino de intacto, ou mesmo que ilesa, intacta, intocada, não foi mexido. Então, uma floresta onde ninguém passou, ninguém esteve por lá, tipo o homem, não tem interferência do homem. Então, você vai escrever aqui, tá? Vai copiar daqui a palavrinha áreas de florestas densas e ainda intactas. Pode fazer um risquinho assim para continuar, porque, né? Vamos falar sério, deixaram muito pouquinho espaço aqui para nós. E alimentação é outra coisa. Se a gente for colocar tudo que tá aqui, não vai caber. Se fosse ver, tinha que colocar até aqui, ó. Não, até aqui. Tudo isso tá falando que ela alimenta, a onça pintada. Mas vai caber aqui nesse espacinho nosso? Não vai. Então, vamos colocar o que tá aqui, que são as suas caças favoritas. Aí, a gente vai colocar antas, vírgula, capivaras e veados. Que são as principais, mas tem muito mais que a gente viu aqui, né, ó. Se você marcou um desses aqui, tá certo, mas você não vai conseguir marcar tudo isso, vai? Então, na frente, aí nós vamos fazer diferente. Peraí, nós vamos colocar vírgula, veados e etc. Aí, na frente do que você marcou, vírgula, veados, eu já comentei uma vez com vocês, que é etc. Ponto final. Esse etc. quer dizer que tem mais, tá? Não vai dar para marcar aí, mas tem mais. Mesma coisa você, se você marcou um pouquinho do que tá aqui, aí você escreve o etc. na frente, porque dizendo que tem mais. E o filhotes, lá na nossa pesquisa, quantos filhotes de cada vez? 2. 2 filhotes de cada vez, tá? Agora você pode dar uma pausa no vídeo para que você copie a ficha técnica. A ficha técnica, quem ainda não tinha conseguido fazer. Quem já fez, aí dá uma olhada, se for mais ou menos isso que a professora colocou, tá certo também, tá? E não esqueçam de colocar aqui em cima a autocorreção. Combinado?